Todo mundo já casou por pressão familiar ou conhece alguém que casou. Daniel, CEO de sucesso, teve coragem de confessar na lua de mel que casou apenas para agradar o pai. Mas não esperava que Isabela também guardasse um segredo que mudaria completamente a vida dos dois. Uma história sobre máscaras que caem, verdades que libertam e a coragem de escolher quem realmente somos. Prepare-se para uma reviravolta que vai te deixar sem palavras, assim como deixou Daniel. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários. Você já fez alguma escolha importante só para agradar alguém? O avião pousou em Punta Cana sob um sol escaldante. Dois estranhos desceram juntos usando alianças que brilhavam mais que os sentimentos entre eles. Daniel Oliveira, 34 anos, CEO da empresa familiar que construiu um império no agronegócio, caminhava com a postura impecável de quem nasceu para comandar. Terno azul marinho perfeitamente cortado, sapatos italianos, relógio suíço que custava mais que um carro popular. Cada passo calculado, cada gesto medido. Ao seu lado, Isabela Santos, 28 anos, professora de literatura numa escola particular de São Paulo. Vestido midi florido, sandálias baixas, uma delicadeza natural que contrastava com a frieza sofisticada dele. Ela observava tudo com olhos curiosos. O mar azul turquesa, os coqueiros balançando na brisa, as famílias sorridentes que chegavam animadas para as férias. Eles não se tocavam, não conversavam. Pareciam dois executivos a caminho de uma reunião de negócios. No lobby do resort 5 estrelas, Daniel cumprimentou o recepcionista em inglês fluente. Isabela ficou meio passo atrás, observando como ele assumia naturalmente o controle de tudo: documentos, chaves, explicações sobre o hotel. Era assim desde que se conheceram. Ele decidia, ela concordava. Mr. Oliveira, welcome. Your presidential suite is ready, disse o rapaz uniformizado, sorrindo largo. Thank you. Where exactly is the restaurant you mentioned? Isabela entendeu perfeitamente a conversa, mas não participou. Havia aprendido nos 6 meses de relacionamento que Daniel preferia resolver tudo sozinho. Ele gostava de estar no controle. O quarto era um sonho. Varanda com vista para o mar, cama king size com lençóis branquíssimos, banheiro de mármore com banheira de hidromassagem. Flores tropicais espalhadas pela mesa de centro, champanhe gelado numa bandeja de prata. Tudo perfeito para uma lua de mel romântica. Mas eles colocaram as malas em cantos opostos do quarto. Você quer o lado direito ou esquerdo da cama? Perguntou Daniel, afrouxando a gravata. Isabela o olhou surpresa. Na noite de núpcias, 2 semanas atrás, ele havia dormido no sofá do hotel em Campos do Jordão. Alegou que estava cansado demais da festa. Tanto faz, respondeu baixinho. Então eu fico do lado direito. Sempre dormi desse lado. Ela assentiu, tirando do armário um vestido leve para o jantar. Daniel já estava escolhendo uma camisa social, como se fossem jantar com clientes. Lá fora, o sol se punha num espetáculo de cores alaranjadas e rosas. Casais caminhavam de mãos dadas pela praia, crianças corriam atrás das ondas, músicos tocavam violão nos bares da orla. Era o cenário perfeito para o amor, mas dentro daquele quarto luxuoso, 2 desconhecidos se arrumavam em silêncio. Isabela pensou na mãe que havia chorado de emoção no casamento. Finalmente minha filha vai ter uma vida boa, disse Dona Teresa para as amigas. Casou com um homem de futuro. A pressão familiar havia sido sutil, mas constante. Isabela, você já tem 28 anos. Esse moço é perfeito para você. Não deixa escapar uma oportunidade dessas. Daniel pensou no pai, Dr. Roberto Oliveira, fundador do império empresarial da família. Filho, você precisa de uma esposa adequada. Alguém culta, de família respeitável. Essa professora é perfeita, discreta, educada, não vai dar escândalo. A cobrança havia sido direta. Você tem 34 anos, Daniel. Precisa constituir família para dar continuidade aos negócios. No elevador descendo para o restaurante, eles se olharam no espelho. Formavam um casal bonito. Ele, moreno e elegante. Ela, delicada e feminina.
mas os olhos deles não brilhavam. O restaurante à beira-mar era um cartão postal. Mesas com velas, som de waves quebrando na areia, garçons atenciosos servindo frutos do mar frescos. Daniel pediu vinho branco caro, Isabela escolheu peixe grelhado. Conversaram sobre trivialidades, o voo, o hotel, a temperatura. A comida está boa, disse ele. Muito boa. E a vista é linda. É. Vale a pena o preço que estamos pagando. Isabela mordeu o lábio. Sempre que Daniel mencionava dinheiro, ela se sentia desconfortável. Sabia que ele ganhava em um mês mais do que ela em um ano inteiro. Uma banda local começou a tocar música romântica. Ao redor deles, casais dançavam coladinho, rindo, sussurrando no ouvido um do outro. Daniel terminou a segunda taça de vinho e olhou para Isabela. Quer dançar? Se você quiser. Eles se levantaram e foram para a pista de dança. Daniel a puxou pela cintura mecanicamente. Ela colocou as mãos nos ombros dele. Dançaram sem se olhar nos olhos, como se estivessem cumprindo um protocolo. Isabela, ele disse baixinho, próximo ao ouvido dela. Sim? Eu quero que você saiba que vou tentar ser um bom marido. Ela o olhou nos olhos pela primeira vez durante a música. Tentar? Daniel parou de dançar por um segundo. Vou tentar. A palavra tentar ficou suspensa no ar entre eles. Isabela sentiu o peito apertar. Tentar significava que ele não tinha certeza. Tentar significava que talvez não conseguisse. Voltaram para a mesa em silêncio. Daniel pediu uma sobremesa que eles dividiram sem entusiasmo. Isabela observava os outros casais, invejando a espontaneidade, a cumplicidade, os risos genuínos. Daniel, ela disse quando ele assinou a conta. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou alguns segundos analisando antes de responder. Felicidade é uma palavra muito abstrata. Eu tenho uma vida bem-sucedida. Não perguntei sobre sucesso, perguntei sobre felicidade. Daniel a encarou. Nos olhos dela, ele viu uma profundidade que nunca havia notado antes. Isabela não era apenas a professora quieta que ele havia escolhido para casar. Havia algo mais ali. Não sei, admitiu finalmente. Nunca pensei muito sobre isso. Isabela assentiu, como se a resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. Caminharam de volta para o quarto pelo corredor do hotel. Ele, 2 passos à frente. Ela, observando os quadros nas paredes. No elevador, o silêncio pesou como chumbo. Daniel tomou banho primeiro. Quando saiu, vestindo apenas uma bermuda, encontrou Isabela na varanda, olhando para o mar escuro. O vento noturno balançava os cabelos dela. Está pensando no quê? Em nada específico. Mentiu. Na verdade, Isabela estava pensando em como havia chegado ali, 6 meses atrás, numa festa de formatura na escola onde lecionava, uma colega a havia apresentado ao primo rico que estava procurando uma esposa. Ele é CEO, Isa. Imagina a vida que você vai ter. O namoro foi formal, educado, previsível. Jantares em restaurantes caros, idas ao teatro, encontros com as famílias. Daniel a tratava com cortesia, mas sem paixão. Beijava-a no final dos encontros, mas sem urgência. Pediu-a em casamento num restaurante 5 estrelas, numa noite de terça-feira, como se estivesse fechando um contrato. Isabela havia aceitado por quê? Porque era o que esperavam dela. Aos 28 anos, ainda solteira, sentia a pressão da família, das amigas, da sociedade. Daniel era um bom partido, estável, responsável, bem-sucedido. O que mais uma mulher poderia querer? Mas ali, naquela varanda em Punta Cana, olhando para o infinito do oceano, Isabela se perguntou pela primeira vez se havia feito a escolha certa. Vou dormir, disse entrando no quarto. Daniel ficou mais alguns minutos na varanda, bebendo uma cerveja da geladeira do frigobar. Pensou no pai, que havia ficado aliviado quando ele anunciou o noivado. Finalmente você vai sossegar, disse Dr. Roberto.
Uma esposa adequada vai te fazer bem. Ele havia casado com Isabela pelas mesmas razões que havia estudado administração, assumido a empresa, comprado aquele apartamento nos Jardins. Porque era o que se esperava dele. Porque era o certo a fazer. Mas standing ali sozinho, ouvindo o som das ondas, Daniel se perguntou se algum dia havia feito uma escolha realmente sua. Quando entrou no quarto, Isabela já estava deitada, fingindo dormir. Ele se deitou do seu lado da cama, mantendo uma distância respeitosa. "Boa noite", sussurrou. "Boa noite", ela respondeu baixinho. Ficaram ali, dois estranhos dividindo uma cama king size num dos hotéis mais românticos do Caribe. Lá fora, o mar continuava sua dança eterna. Dentro do quarto, dois corações batiam em ritmos diferentes, cada um perdido nos próprios pensamentos, cada um se perguntando como haviam chegado até ali. A lua de mel havia começado, mas nenhum dos dois sabia ainda que aqueles 7 dias mudariam suas vidas para sempre. O segundo dia amanheceu com o mesmo sol glorioso e a mesma frieza entre eles. Daniel acordou cedo, como sempre, ligou o notebook e começou a responder e-mails da empresa. Isabela fingiu que ainda dormia, observando-o pelas pálpebras entrefeitas. Ele estava concentrado na tela, digitando rapidamente, completamente absorto no trabalho. "Você não consegue desligar nem na lua de mel?" perguntou ela, se sentando na cama. Daniel levantou os olhos do computador. "São apenas algumas questões urgentes, vou terminar em meia hora." "Estamos no Caribe, Daniel. Eu sei onde estamos, mas a empresa não para porque estou viajando." Isabela levantou e foi tomar banho sem dizer mais nada. Quando saiu do banheiro, ele ainda estava no notebook. Tomaram café da manhã no restaurante do hotel. Daniel checava o celular entre uma garfada e outra. Isabela observava as famílias nas mesas ao redor. Uma criança derramou suco na mesa e os pais riram juntos enquanto limpavam a bagunça. Um casal de idosos dividia pedacinhos de fruta, conversando baixinho. Um jovem marido trazia café na cama para a esposa, que sorria apaixonada. "Vamos à praia hoje?" Isabela perguntou quando Daniel finalmente guardou o telefone. "Claro, só preciso resolver mais umas coisas de manhã." "Daniel." "É sério, Isabela. 1 hora no máximo." Ela assentiu, mas por dentro sentia uma frustração crescente. Era a lua de mel deles, mas parecia que Daniel estava cumprindo uma agenda de trabalho. Foram para a praia por volta do meio-dia. Daniel levou o tablet só para emergências. Isabela levou um livro que há meses tentava terminar. Alugaram 2 espreguiçadeiras debaixo de um guarda-sol. Pediram drinks tropicais. Isabela mergulhou no mar cristalino, nadou um pouco, deixou as ondas a balançarem. A água estava na temperatura perfeita, o sol aquecia a pele, a brisa trazia cheiro de sal e flores tropicais. Era paradisíaco. Daniel ficou na espreguiçadeira mexendo no tablet. "A água está maravilhosa", gritou ela do mar. "Vem." "Já vou." Ele respondeu sem tirar os olhos da tela. 15 minutos depois, Isabela voltou para a espreguiçadeira. Daniel ainda estava trabalhando. "Você disse que ia entrar no mar." "Vou sim, só mais 5 minutos." Ela pegou o livro e tentou ler, mas a irritação atrapalhava a concentração. Observou um casal que jogava vôlei de praia, rindo toda vez que erravam. Observou outro casal que caminhava pela orla, parando para tirar fotos juntos. Observou um homem que corria atrás da esposa com um protetor solar, os dois gargalhando feito crianças. Daniel continuava no tablet. "Pronto", ele disse finalmente, guardando o aparelho. "Agora vamos aproveitar." Eram 2 da tarde. Metade do dia havia passado. Almoçaram no restaurante da praia. Peixe grelhado, salada tropical, caipirinha de caju. A comida estava deliciosa, o ambiente perfeito. Mas entre eles, a conversa era mecânica. "Como está o peixe?" perguntou Daniel. "Bom, e o seu?" "Também bom." Silêncio. "O mar está calmo hoje", ela comentou. "É, bom para a natação." "É." Mais silêncio. Isabela observou uma mesa próxima onde um casal conversava animadamente, gesticulando, rindo. A mulher contava uma história que fazia o marido gargalhar.
Ele segurava a mão dela por cima da mesa, brincava com os dedos dela. Eles pareciam ter 1000 coisas para conversar. Daniel, Isabela disse de repente, do que você gostava antes de ser CEO? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Quando você era criança, adolescente, do que gostava? Que sonhos tinha? Daniel hesitou. Eu sempre soube que assumiria a empresa. Nunca pensei em outra coisa. Mas deve ter tido algum hobby, alguma paixão. Jogava tênis. Era bom. E não joga mais? Não tenho tempo. E se tivesse tempo? Daniel a olhou como se a pergunta fosse estranha. Mas eu não tenho. A empresa exige dedicação total. Isabela assentiu, mas por dentro pensou. Ele nem lembra mais quem era antes de ser o que os outros esperavam. À tarde tentaram fazer atividades de casal. Caminharam pela praia, ele checando o celular discretamente, ela juntando conchinhas. Fizeram uma massagem relaxante no spa do hotel. Ele comentou que era interessante. Ela achou maravilhoso. Assistiram ao pôr do sol de uma varanda. Ele perguntou a que horas seria o jantar. Ela ficou hipnotizada com as cores do céu. Para o jantar, escolheram o restaurante mais sofisticado do resort. Mesas à luz de velas, música clássica ao vivo, vista panorâmica para o mar. Daniel vestiu terno escuro. Isabela usou o vestido mais bonito que trouxera, azul marinho que realçava os olhos dela. Você está bonita, ele disse quando se encontraram no lobby. Obrigada. Foi o primeiro elogio espontâneo que ela recebeu dele em 2 dias. No restaurante, Daniel pediu vinho tinto caro. Isabela escolheu entrada leve e prato principal de frutos do mar. O ambiente era romântico, perfeito para confidências, para se conhecerem melhor, para criarem intimidade. Mas eles comeram a entrada praticamente em silêncio. Isabela, Daniel disse quando o garçom trouxe o prato principal. Eu tenho uma coisa para te falar. Ela levantou os olhos. O tom dele era sério, formal. Eu não quero começar nosso casamento com mentiras ou ilusões. O coração de Isabela acelerou. O que você quer dizer? Daniel respirou fundo, tomou um gole do vinho, a olhou nos olhos. Casei para agradar meu pai. Não quero te iludir. As palavras caíram sobre a mesa como uma bomba silenciosa. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sabia, no fundo sempre soube. Mas ouvir do próprio marido ainda doía de uma forma que não esperava. Ela segurou os talheres com força para as mãos não tremerem. Manteve a postura ereta, a expressão serena. Por fora parecia calma. Por dentro, uma pontada de dor e humilhação. Entendi, conseguiu dizer. Daniel continuou como se fosse um relatório empresarial. Meu pai sempre deixou claro que eu precisava me casar com alguém adequado. Você é perfeita, educada, culta, de família respeitável. Vai ser uma ótima esposa. Uma ótima esposa. Isabela repetiu, a voz saindo mais baixa que pretendia. Sim, e eu vou ser um bom marido. Vou te dar estabilidade, conforto, uma vida boa. E amor? A pergunta ficou suspensa no ar. Daniel parou de cortar a carne. Olhou para ela. Amor é complicado. Talvez venha com o tempo. Talvez. Talvez. Isabela assentiu devagar, processando. Ele estava sendo honesto. Precisava reconhecer isso. Mas a honestidade doía mais que a mentira. E você? Daniel perguntou. Por que aceitou se casar comigo? Isabela o encarou. Era a vez dela ser honesta. Porque você é um bom partido. Porque minha família ficou feliz. Porque aos 28 anos, eu já estava sendo questionada sobre por que ainda estava solteira. Daniel acenou como se entendesse. Eles se olharam por alguns segundos, reconhecendo-se mutuamente como 2 pessoas que haviam feito escolhas práticas, não românticas. Então estamos entendidos, ele disse. Sem cobranças emocionais, sem expectativas irreais. Sem expectativas irreais, ela repetiu. Terminaram o jantar conversando sobre assuntos neutros. O hotel, os passeios do dia seguinte, o voo de volta. Como 2 colegas de trabalho planejando uma viagem corporativa. No caminho de volta para o quarto, passaram pela pista de dança da área comum.
Uma banda tocava boleros, casais dançavam coladinhos. Daniel olhou para Isabela. Quer dançar? Ela hesitou. Depois do que ele havia dito no jantar, até mesmo uma dança parecia falsa. Não estou com vontade. Tudo bem. Subiram para o quarto em silêncio. No elevador, Isabela se viu refletida no espelho. Bonita, bem vestida, ao lado de um homem elegante e bem-sucedido. Por fora, pareciam o casal perfeito. Por dentro, ela se sentia mais sozinha que quando estava realmente sozinha. No quarto, Daniel foi direto para o banho. Isabela ficou na varanda, olhando para o mar escuro. As palavras dele ecoavam na mente. Casei para agradar meu pai. Não quero te iludir. Ela sempre soube, mas ouvir confirmado era diferente. Fazia com que se sentisse como um objeto, uma peça que se encaixava perfeitamente no quebra-cabeças da vida dele. Quando Daniel saiu do banho, a encontrou ainda na varanda. Está tudo bem? Perguntou genuinamente preocupado. Está, mentiu. Isabela, eu não queria te magoar. Só achei que devíamos ser claros um com o outro. Ela se virou para ele. Você estava certo em ser honesto. E você, está arrependida? Isabela pensou na pergunta. Estava arrependida? Ou estava apenas acordando para uma realidade que sempre esteve ali? Não, disse finalmente. Não estou arrependida. Só estou processando. Daniel assentiu. É muito para processar mesmo. Foram se deitar, cada um do seu lado da cama king size. Isabela ficou acordada por horas, olhando para o teto, pensando na conversa do jantar. Daniel havia sido claro. Casou por obrigação para agradar o pai. Ela havia sido escolhida não por quem era, mas por como se encaixava nos planos dele. Mas enquanto absorvia essa verdade dolorosa, Isabela começou a se fazer outras perguntas. E por que ela havia aceitado? Por que havia dito sim para um homem que nunca demonstrou amor por ela? Por que havia se contentado em ser apenas adequada? Lá fora, o mar continuava sua dança eterna. Dentro do quarto, uma mulher começava a acordar para perguntas que havia evitado a vida inteira. A lua de mel estava sendo reveladora, mas não do jeito que nenhum dos dois esperava. O terceiro dia amanheceu diferente. Não porque o tempo mudou. O sol continuava glorioso. O mar ainda era um cartão postal. As palmeiras balançavam na brisa como sempre. A mudança estava entre eles. Depois da confissão de Daniel na noite anterior, um silêncio pesado se instalou no quarto, denso como a umidade do Caribe. Isabela acordou cedo, mais cedo que ele, e ficou deitada observando Daniel dormir. O rosto dele estava relaxado, quase vulnerável no sono. Os cabelos despenteados, a respiração profunda e ritmada. Ela pensou em como ele parecia diferente dormindo. Menos controlado, menos formal. Quase humano. Mas quando ele acordou, a máscara voltou imediatamente. Bom dia, disse, já se sentando na cama e pegando o celular para checar mensagens. Bom dia, ela respondeu. Daniel foi direto para o banheiro, tomou banho, se barbeou, escovou os dentes. Rotina meticulosa, cada gesto calculado. Isabela ficou na cama, ouvindo os sons matinais. Ele abrindo torneiras, o barulho do secador, o spray do perfume caro. Quando ele saiu do banheiro já vestido, bermuda social e camisa polo perfeitamente passada, ela ainda estava deitada. Não vai se arrumar para o café? Perguntou. Já vou. Mas ela demorou. Pela primeira vez na vida, Isabela não tinha pressa de agradar, de estar pronta na hora que o outro esperava. Tomou banho devagar, deixou o cabelo secar naturalmente, escolheu um vestido simples sem se preocupar se estava adequado para os padrões de Daniel. No café da manhã, eles se sentaram numa mesa com vista para o jardim. Daniel pediu seu usual. Café preto, pães integrais, frutas. Isabela pediu panquecas com mel, suco de manga, croissant. Comidas que normalmente evitava para manter o peso que julgava adequado. Você não costuma comer doce de manhã, ele comentou. Estou de férias. É verdade. Daniel abriu o tablet enquanto comia.
E-mails da empresa, relatórios, gráficos de vendas. Isabela comeu em silêncio, observando um beija-flor que visitava as flores vermelhas do jardim. Pequeno, mas determinado, sabia exatamente o que queria. Vamos à praia hoje? Daniel perguntou sem levantar os olhos da tela. Se você quiser. Não vou poder ficar muito tempo. Tenho uma videoconferência às 2. Numa quinta-feira à tarde, durante a lua de mel, Daniel levantou os olhos. É importante, Isabela. Estamos fechando um contrato com o Japão. Claro. Ela terminou o café e se levantou. Vou dar uma volta sozinha, então. Volta em 1 hora para irmos juntos à praia. Talvez. Daniel a olhou surpreso. Talvez? Talvez. Isabela saiu do restaurante sem olhar para trás. Pela primeira vez desde que se conheceram, não estava seguindo o cronograma dele. Caminhou pelo resort sem destino. Passou pela piscina onde famílias brincavam alegremente, pela área do spa onde casais faziam massagem de mãos dadas, pela loja de souvenirs onde turistas compravam lembranças felizes. Chegou até uma parte mais afastada do hotel, onde havia uma pequena biblioteca ao ar livre. Livros em várias línguas, redes para leitura, som de pássaros. Escolheu um romance em português e se deitou numa rede. Tentou ler, mas as palavras dançavam na página. Sua mente estava em outro lugar, processando a conversa da noite anterior. Casei para agradar meu pai. A frase ecoava na cabeça dela como um mantra doloroso. Uma borboleta azul pousou no braço da rede. Pequena, delicada, mas livre. Voava para onde queria. Pousava onde escolhia. Isabela a observou por alguns minutos, hipnotizada pela leveza dos movimentos. Com licença, uma voz feminina a chamou. Posso me sentar aqui? Isabela levantou os olhos. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos soltos, sorriso genuíno, livro na mão. Claro. Sou Carmen. Estou aqui com meu marido, segunda lua de mel. 30 anos de casados. Isabela, primeira lua de mel. 3 dias de casados. Carmen riu. Ah, recém-casada. E como está sendo? A pergunta era inocente, mas atingiu Isabela em cheio. Como estava sendo? Como responder honestamente para uma estranha quando nem conseguia responder para si mesma? Diferente do que esperava, disse finalmente. Sempre é. No começo, é tudo muito intenso. Muita expectativa. Carmen se acomodou na rede ao lado. Posso te contar um segredo? Eu quase não casei com meu marido. Isabela a olhou interessada. Nos anos 90, mulher da minha classe social casava cedo, com um homem adequado. Meus pais escolheram o Ricardo, advogado, família tradicional, futuro promissor. Eu aceitei porque era o que se esperava. E funcionou? Funcionou porque nós decidimos que ia funcionar. Mas não foi automático. Levou tempo, paciência, muita conversa. Isabela pensou na conversa de ontem. Daniel havia sido claro, sem expectativas emocionais. Como construir algo assim? O segredo, continuou Carmen, é descobrir quem vocês são como casal, não quem os outros esperam que vocês sejam. E se um dos dois não quer descobrir? Carmen a olhou com atenção. Aí fica difícil. Relacionamento não é projeto solo. Elas ficaram um tempo em silêncio, balançando nas redes, lendo. Isabela encontrou paz naqueles momentos. Não precisava ser nada além do que era. Uma mulher lendo num dia ensolarado. Quando voltou para o quarto, já passava das 2. Daniel estava na varanda, numa videoconferência. Falava em inglês, gesticulava, estava claramente no comando da reunião. Isabela entrou silenciosamente, pegou uma água na geladeira, se sentou na poltrona do quarto. Observou Daniel trabalhando. Ele era brilhante no que fazia, articulado, decidido, natural no comando. Entendia por que o pai confiava nele a empresa familiar, mas ali estava ele, num dos lugares mais bonitos do mundo, na lua de mel, comandando uma reunião como se estivesse no escritório em São Paulo. A videoconferência terminou às 3h30. Pronto, Daniel disse, fechando o notebook. Agora podemos aproveitar a tarde.
Não precisa. Como não precisa? Estamos de lua de mel. Estamos? Daniel a olhou confuso. É claro que estamos. Isabela se levantou da poltrona. Daniel, podemos conversar? Claro. Do que você quer falar? Ela foi até a varanda, se apoiou na grade. Lá embaixo, casais caminhavam pela praia, crianças construíam castelos de areia, jovens jogavam vôlei. Vida acontecendo naturalmente. Você sabe quem eu sou? Perguntou. Como assim? Sabe alguma coisa sobre mim além do que minha família faz? Onde trabalho? Que faculdade fiz? Daniel hesitou. Sei que você gosta de ler. O que mais? Silêncio. Sabe qual é minha cor preferida? Que tipo de filme me faz chorar? De que eu tenho medo? Que sonhos eu tinha quando criança? Isabela, onde você quer chegar? Ela se virou para ele. Você se casou comigo para agradar seu pai. Mas quem é que você acha que se casou contigo? Você, ele disse como se fosse óbvio. Errado. Se casou comigo a Isabela que minha família queria que eu fosse. A professora certinha, a moça de família a que ia fazer um bom casamento. Daniel franziu a testa. Não entendo a diferença. A diferença é que eu também passei a vida inteira sendo o que os outros esperavam. E ontem à noite, quando você disse que casou para agradar seu pai, eu percebi uma coisa. O quê? Isabela respirou fundo. Que eu nunca fui eu mesma. Nem com você, nem com minha família, nem comigo. Daniel se aproximou. Isabela, está tudo bem? Você está estranha hoje. Estou estranha ou estou sendo eu mesma pela primeira vez? Ele não soube responder. Isabela voltou para dentro do quarto, pegou um livro e foi para a poltrona. Não vamos à praia? Daniel perguntou. Você vai se quiser, eu vou ficar aqui lendo. Sozinha? Sozinha. Daniel ficou parado na varanda sem saber o que fazer. Esperava que ela mudasse de ideia, que voltasse ao comportamento usual. Mas Isabela abriu o livro e começou a ler, como se ele não estivesse ali. Tudo bem, ele disse finalmente. Vou trabalhar então. Ótimo. Daniel abriu o notebook, mas não conseguiu se concentrar. Ficava olhando para Isabela, tentando entender o que havia mudado. Ela parecia diferente, mais presente, mais sólida, como se estivesse ocupando o próprio espaço pela primeira vez. À noite jantaram no quarto. Pediram room service, salmão grelhado, risoto de camarão, vinho branco. Daniel tentou fazer conversa. Como foi seu dia? Tranquilo. Li, caminhei, conversei com uma senhora interessante. Que senhora? Uma mulher casada há 30 anos. Ela me disse algo que fez sentido. O quê? Isabela o olhou. Que relacionamento não é projeto solo. Daniel assentiu, sem entender completamente. Daniel, ela disse, pousando o garfo. Você quer que isso dê certo? Nosso casamento? Claro. Por quê? Por quê? Porque casamos. Porque é isso que se faz. Não. Por que você quer que dê certo? Daniel hesitou. A pergunta era mais complexa do que parecia. Eu quero ser um bom marido. Isso não é um porquê, é um o quê. Isabela, não entendo essas perguntas filosóficas. Não são filosóficas, são pessoais. Você quer ficar casado comigo porque o mundo espera isso ou porque você escolhe isso? Daniel ficou em silêncio por alguns minutos. A pergunta o incomodou de uma forma que não conseguia explicar. Não sei, admitiu finalmente. Pelo menos você está sendo honesto. Terminaram o jantar em silêncio. Isabela leu na poltrona, Daniel mexeu no notebook. Dois estranhos dividindo o mesmo espaço, cada um perdido nos próprios pensamentos. Na hora de dormir, ela foi para a varanda uma última vez. O mar noturno estava calmo, reflexo da lua na água, silêncio profundo quebrado apenas pelas ondas. Daniel apareceu ao lado dela. Em que você está pensando? Em escolhas, disse ela sem olhar para ele. Que escolhas? Nas que fiz, nas que deixei de fazer, nas que ainda posso fazer. Isabela, você está me assustando. Ela finalmente o olhou. Por quê? Porque estou pensando? Porque você está diferente. Estou sendo eu mesma. Talvez seja isso que assusta.
Daniel não soube o que responder. Foram se deitar, cada um do seu lado da cama king size. Mas dessa vez, Isabela não fingiu dormir. Ficou acordada, olhando para o teto, pensando. Pela primeira vez na vida, estava se fazendo perguntas reais. Quem era ela quando ninguém estava olhando? O que queria quando ninguém estava esperando nada? Que vida construiria se pudesse escolher livremente? As respostas ainda não estavam claras. Mas as perguntas eram libertadoras. A manhã do quarto dia trouxe nuvens carregadas e uma tensão que podia ser sentida no ar. Não era apenas o tempo que mudava. Algo fundamental havia se alterado entre eles. Daniel acordou, e pela primeira vez desde que chegaram, Isabela não estava mais na cama. Ela havia acordado antes dele e estava na varanda, tomando café da manhã sozinha. "Bom dia", ele disse, se aproximando. "Bom dia." Isabela havia pedido room service sem acordá-lo. Croissants, frutas tropicais, café forte. Estava lendo um livro enquanto comia, completamente absorta nas páginas. "Por que não me acordou?" Daniel perguntou, se sentando na cadeira ao lado. "Você parecia cansado." Mas não era isso. Isabela havia querido começar o dia sozinha, no próprio ritmo, sem precisar se adequar aos horários e preferências dele. Era uma pequena rebelião, mas significativa. Daniel pediu café para si também. Eles tomaram café em silêncio, ele checando e-mails no celular, ela lendo. Como dois estranhos numa hospedaria, não como um casal em lua de mel. "O que vamos fazer hoje?" ele perguntou quando terminou de comer. "Não sei o que você vai fazer. Eu quero conhecer a cidade." A cidade. Punta Cana. Sair desse resort. Ver como as pessoas vivem aqui. Daniel franziu a testa. "O resort tem tudo o que precisamos. Praia, piscina, restaurantes. Tem tudo o que você precisa. Eu quero ver coisa real." "Isabela, viemos aqui para relaxar, não para fazer turismo sociológico." A frase saiu mais ácida do que ele pretendia. Isabela fechou o livro e o olhou nos olhos. "E eu não posso querer as duas coisas?" "Pode, mas... Mas o quê? Vai ser muito diferente da agenda que você planejou?" Daniel percebeu o tom irônico. "Não planejei agenda nenhuma." "Não? Praia de manhã, você trabalha na parte da tarde, jantar num restaurante caro, dormir sem se tocar. Não é uma agenda." O comentário sobre eles não se tocarem atingiu Daniel em cheio. Era verdade. Há 4 dias dividiam a cama e mal se cumprimentavam com um beijinho no rosto. "Eu não sabia que você queria." "Intimidade", ele disse desconfortável. "Não sei se quero. Ainda estou descobrindo o que quero." "E isso inclui passeios pela cidade?" "Inclui conhecer o lugar onde estou. Inclui fazer escolhas. Inclui não passar uma semana inteira dentro de uma bolha dourada fingindo que estamos felizes." Daniel ficou em silêncio. Ela estava certa, eles estavam fingindo. Mas fingir era confortável, seguro, previsível. "Tudo bem", ele disse finalmente. "Vamos conhecer a cidade. Você não precisa ir comigo." "Isabela, somos casados. Vamos juntos." Ela o olhou com uma expressão que ele não soube decifrar. "Vamos juntos porque somos casados ou porque você quer ir? Qual é a diferença?" "A diferença é tudo." Daniel suspirou. Desde ontem, Isabela fazia perguntas que o deixavam desconfortável. Perguntas que o forçavam a examinar motivações que ele preferia deixar no automático. "Eu quero ir", disse, mais para encerrar a discussão do que por convicção. "Tem certeza?" "Tenho." Mas a hesitação na voz dele era clara. Isabela percebeu, mas decidiu não comentar. Saíram do resort por volta das 10 da manhã. Pegaram um táxi até o centro de Higway, a cidade mais próxima. Daniel vestia camisa social e sapatos fechados completamente inadequados para o calor. Isabela usava vestido leve e sandálias. Havia se adaptado ao clima desde o primeiro dia. No táxi ele checava e-mails no celular. Isabela olhava pela janela. Casas simples, crianças brincando na rua, pequenos comércios, gente vivendo a vida real. "É muito diferente do resort", comentou. "É",
Daniel disse, sem levantar os olhos do telefone. Menos desenvolvido. Mais autêntico. Se você gosta desse tipo de coisa. Isabela o olhou. Que tipo de coisa? Pobreza romantizada. A frase a pegou de surpresa. Você acha que é isso que estou fazendo? Não sei. Você que sabe. Chegaram ao centro da cidade. Mercado local, igreja histórica, praça com vendedores ambulantes. Daniel se sentia claramente deslocado. Isabela, pelo contrário, parecia fascinada. Visitaram a Basílica de Higüey, uma igreja imponente e bela. Isabela se sentou num banco e ficou alguns minutos em silêncio, observando a arquitetura, a luz colorida dos vitrais, as pessoas que rezavam com fervor genuíno. Daniel ficou de pé ao lado dela, impaciente. Podemos ir? Está muito quente aqui. Mais 5 minutos. Para quê? Para sentir. Sentir o quê? Isabela não respondeu. Fechou os olhos e respirou fundo. Havia uma paz naquele lugar que ela não sentia há anos. Não era religiosa, mas havia algo na simplicidade, na fé sincera das pessoas que a tocava. Daniel observou a mulher ao lado. Isabela parecia diferente ali, mais centrada, mais presente, como se aquele ambiente a conectasse com algo que ele não conseguia ver. Saíram da igreja e foram ao mercado local. Frutas exóticas, artesanato, comida de rua. Isabela provava tudo, conversava com os vendedores em espanhol básico misturado com português, sorria genuinamente. Daniel comprou água mineral numa garrafa lacrada e ficou alguns passos atrás, observando. Ela estava radiante, mais viva do que ele a havia visto nos 4 dias anteriores. Você fala espanhol? Perguntou quando eles se afastaram de uma barraca de frutas. Algumas palavras, dá para se virar. Não sabia disso. Tem muita coisa que você não sabe sobre mim. Como o quê? Isabela parou de andar e o encarou. Daniel, em 6 meses de relacionamento, que pergunta pessoal você me fez? Várias. Qual foi a última? Daniel pensou. Não lembro de uma específica. Você sabe que música me faz chorar? Que lugar no mundo eu sonho conhecer? Que medo me paralisa? Que me deixa realmente feliz? Nós nunca conversamos sobre essas coisas. Por quê? Porque não achei que fossem importantes para o que temos. E o que é que temos? A pergunta ecoou entre eles. Daniel não soube responder imediatamente. Caminharam até uma praça com bancos debaixo de árvores frondosas. Sentaram-se lado a lado, observando o movimento. Crianças brincando, casais de idosos conversando, jovens namorando. Isabela, Daniel disse finalmente. Você está arrependida de ter se casado comigo? Estou arrependida de ter me casado pelas razões erradas. Que razões? Para agradar minha família, para não decepcionar expectativas, para não ficar para trás na vida. E agora, quais seriam as razões certas? Isabela pensou na pergunta. Amor, cumplicidade, vontade de construir algo juntos, escolha real, não automática. E você sente alguma dessas coisas por mim? Ela o olhou nos olhos. Sinto que poderia sentir, se nós tentássemos realmente. O que seria tentar realmente? Nos conhecermos de verdade, não apenas os dados do currículo, quem somos quando ninguém está vendo. Daniel ficou em silêncio processando. Era uma conversa diferente de qualquer uma que já haviam tido. Mais profunda, mais arriscada, mais real. E se descobrirmos que não somos compatíveis? Perguntou. Aí pelo menos vamos saber que tentamos. E se descobrirmos que somos? Aí vamos ter um casamento de verdade, não apenas um contrato social. Daniel olhou ao redor. A praça simples, as pessoas vivendo vidas normais, mas aparentemente satisfeitas. Isabela ao lado dele fazendo perguntas que nunca havia se feito. Isabela, disse baixinho, eu não sei como fazer isso. Fazer o quê? Me conhecer, conhecer você, ser real.
Foi a primeira vez que ele admitiu uma vulnerabilidade. Isabela sentiu algo se mexer no peito. Não era paixão, mas era humano. Ele estava sendo genuíno pela primeira vez. Ninguém nasce sabendo, ela disse gentilmente. A gente aprende. E se eu não conseguir aprender? Por que você acha que não vai conseguir? Daniel hesitou. Porque passei a vida inteira sendo o que meu pai esperava. Não sei quem eu sou quando não estou representando um papel. A confissão veio carregada de uma tristeza que Isabela não esperava. Ela viu por um momento não o CEO confiante, mas um homem perdido que havia seguido um roteiro a vida toda. Daniel, ela disse, tocando o braço dele levemente. Você quer descobrir? Ele a olhou. Havia algo nos olhos dela. Não pena, mas compreensão. Como se ela entendesse o que era viver uma vida emprestada. Quero, disse, e pela primeira vez soou verdadeiro. Então vamos começar agora. Como? Isabela sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele via dela desde que se conheceram. Me conta uma coisa sobre você que eu não sei. Qualquer coisa. Daniel pensou por alguns minutos. Eu sempre quis aprender a tocar piano. Por quê? Porque parece libertador. Poder criar música apenas com os dedos. E porque nunca aprendeu. Meu pai disse que não era prático para um empresário. Isabela assentiu. E você? Me pergunta alguma coisa. Daniel hesitou. Qual é sua maior frustração? Ter chegado aos 28 anos sem saber quem eu sou de verdade. Eles se olharam. Duas pessoas que haviam passado a vida inteira sendo o que outros esperavam. Sentadas numa praça em Higway, conversando honestamente pela primeira vez. Por que você acha que eu aceitei me casar com alguém que não me ama? Isabela perguntou de repente. A pergunta o pegou desprevenido. Eu não sei. Pergunta certa. Resposta errada. Qual é a resposta certa? Isabela respirou fundo. O que ela ia dizer mudaria tudo entre eles. Porque eu também nunca escolhi ninguém na vida. Minha vida inteira fiz o que esperavam de mim. Mas aqui, hoje, eu decidi uma coisa. O quê? Que não vou mais viver para ninguém. Nem para o seu pai, nem para o meu, nem para você, nem para mim mesma como os outros me querem. Daniel ficou paralisado. Pela primeira vez, ela não era a figura frágil e silenciosa que aceitava tudo. Era uma pessoa inteira, com vontade própria, tomando decisões. E isso significa o que para nós? Perguntou, com medo da resposta. Significa que se você quiser ficar casado comigo, vai ter que conhecer quem eu realmente sou. Não a professora certinha que se adequa aos seus planos. E se eu não conseguir gostar de quem você realmente é, aí pelo menos você vai estar sendo honesto. Daniel olhou para ela, cabelos soltos ao vento, olhos brilhando com uma determinação que nunca havia visto. Postura ereta de quem finalmente encontrou o próprio centro. Ele estava vendo Isabela pela primeira vez, e para sua própria surpresa, estava gostando do que via. O quinto dia amanheceu com tempestade. Raios cortavam o céu cinzento, chuva forte batia nas janelas. Vento balançava as palmeiras violentamente. Era como se a natureza refletisse a tensão que havia se instalado entre eles depois da conversa na praça. Daniel acordou sozinho novamente. Isabela estava na varanda coberta, observando a tempestade, uma xícara de chá quente entre as mãos. Ela parecia hipnotizada pela força da chuva. Bom dia, ele disse, se aproximando. Bom dia. Não podemos sair hoje, está um temporal. Eu sei. Daniel esperou que ela parecesse desapontada. Mas Isabela continuou observando a chuva com serenidade. Como se a tempestade não fosse um problema, mas apenas outro aspecto da experiência. O que vamos fazer então? Não sei o que você vai fazer. Eu vou aproveitar para ler. Era a mesma frase de ontem, mas hoje Daniel prestou atenção no padrão. Isabela havia parado de falar por eles dois. Parado de assumir que fariam tudo juntos. Estava falando apenas por si mesma. Podemos conversar, ele sugeriu. Podemos. Mas o tom dela não era de convite. Era neutro, como quem está aberta à possibilidade, mas não necessariamente interessada.
Daniel foi tomar banho, se vestir, arrumar. Quando voltou, Isabela ainda estava na mesma posição, mas agora lia um livro, completamente absorta, como se ele não existisse. Ele abriu o notebook e tentou trabalhar, mas a concentração não vinha. A cada poucos minutos olhava para Isabela. Havia algo diferente nela desde ontem. Uma solidez, uma presença, como se tivesse encontrado algo que estava procurando há muito tempo. Isabela, disse depois de uma hora tentando inutilmente focar nos e-mails. Sim? Sobre o que conversamos ontem. O que sobre? Sobre nos conhecermos de verdade. Isabela marcou a página do livro e o olhou. O que tem sobre? Eu pensei no que você disse, e você tem razão, nós não nos conhecemos. E eu gostaria de tentar. Tentar o quê? Te conhecer, me conhecer, fazer isso dar certo. Isabela estudou a expressão dele. Por quê? Como assim por quê? Por que você quer tentar agora? Ontem você disse que não sabia como. Anteontem você disse que casou para agradar seu pai. Daniel hesitou. Por quê? Porque conversar com você ontem me fez perceber uma coisa. O quê? Que talvez eu tenha me casado com a pessoa errada pelas razões certas. Isabela franziu a testa. Explica melhor. Quer dizer, talvez você seja a pessoa certa para mim, mas eu tenha me casado contigo pelas razões erradas. Daniel, isso não faz sentido. Faz sim. Eu te escolhi porque você era adequada, educada, certinha. Mas ontem, vendo você na cidade, conversando com as pessoas, fazendo perguntas, eu vi uma pessoa que eu não conhecia. E eu gostei dessa pessoa. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Você gostou de quem eu realmente sou ou gostou da novidade? Era uma pergunta inteligente que ele não esperava. Daniel pensou antes de responder. Não sei, admitiu. Preciso conhecer melhor para saber. Pelo menos você está sendo honesto. Eles ficaram em silêncio ouvindo a chuva. Lá fora, a tempestade continuava intensa. Dentro do quarto, uma outra tempestade se formava. A do reconhecimento mútuo. Posso te fazer uma pergunta? Daniel disse. Pode. O que você sente por mim? Isabela fechou o livro completamente. Sinto que você é um homem bom que nunca aprendeu a ser ele mesmo. E isso desperta o que em você? Compaixão, curiosidade e uma tristeza imensa. Tristeza? Sim, porque você parece uma pessoa presa numa gaiola que você mesmo construiu. A observação atingiu Daniel como um soco. Era dolorosa porque era verdadeira. E romanticamente? Insistiu. Você sente alguma coisa por mim romanticamente? Isabela o olhou nos olhos. Sinto que poderia sentir, se você me deixasse. Como assim se eu deixasse? Daniel, você me mantém à distância, não fisicamente, emocionalmente. Você não me deixa te conhecer, então eu não consigo criar intimidade real contigo. Daniel ficou desconcertado. Eu não sabia que estava fazendo isso. Por isso que eu disse que você está numa gaiola, você nem percebe que está lá. A conversa foi interrompida pelo telefone de Daniel tocando. Ele olhou a tela. Era o pai. Atende, Isabela disse. Eu vou dar uma volta pelo hotel, mas está chovendo. Tem corredores internos. Ela saiu do quarto deixando Daniel sozinho com a ligação do pai. Oi, pai. Daniel, como está a lua de mel? Bem, tudo bem. E a Isabela? Está sendo uma boa esposa? A pergunta fez Daniel hesitar. Ela é interessante. Interessante? Espero que seja mais que interessante, filho. Você precisa de uma mulher que te apoie na empresa, que entenda seu papel social. Pai. Tenho certeza de que ela vai se adaptar perfeitamente. Mulher educada como ela sabe qual é o lugar dela. Daniel olhou pela varanda. O lugar dela? Claro. Apoiar o marido, cuidar da casa, manter as aparências sociais. É para isso que serve um bom casamento. Pela primeira vez na vida, Daniel sentiu desconforto com as palavras do pai. E se ela quiser mais que isso? Mais o quê? Ela tem tudo. Segurança financeira, status social, um marido bem-sucedido. O que mais uma mulher poderia querer?
Não sei. Talvez ser ela mesma? Dr. Roberto riu. Daniel, você está falando como jovem romântico. Casamento é parceria, não conto de fadas. A Isabela entende isso. Tem certeza? Tenho. Por isso que eu escolhi ela para você. Mulher sensata. A palavra escolhi ecoou na mente de Daniel. O pai havia escolhido Isabela para ele. Ele havia apenas concordado. Pai, eu preciso ir. Isabela está me esperando. Claro, claro. Aproveitem. E Daniel? Sim. Estou orgulhoso de você. Finalmente fez a escolha certa. Daniel desligou o telefone pensando na ironia da frase. Havia feito uma escolha ou apenas concordado com a escolha do pai? Saiu do quarto para procurar Isabela. A encontrou na biblioteca do hotel, o mesmo livro na mão, mas não estava lendo. Olhava pela janela, observando a tempestade. Como foi a conversa com seu pai? Perguntou quando ele se sentou ao lado. Como você sabe que era meu pai? Pelo jeito que seu rosto mudou quando viu quem estava ligando. Daniel ficou surpreso com a observação. Você repara nessas coisas? Sempre reparei. Você que nunca perguntou o que eu pensava. E o que você pensou quando viu minha cara? Que você fica tenso quando ele liga, como criança que vai ser repreendida. A observação era precisa e incômoda. Ele quer saber como você está se adaptando ao papel de esposa. Que papel? Apoiar o marido, manter as aparências sociais, essas coisas. Isabela soltou uma risada seca. E o que você disse? Que você é interessante. Só isso? Daniel hesitou. Perguntei o que aconteceria se você quisesse mais que isso. E ele disse o quê? Que você é sensata demais para querer mais. Isabela ficou em silêncio por alguns minutos processando. Seu pai me conhece bem, disse finalmente com ironia. Ele te escolheu para mim, eu sei. Como sabe? Porque nos 6 meses que namoramos, quem sempre decidia onde íamos, o que fazíamos, quando nos casaríamos era ele. Através de você. Daniel ficou chocado com a observação. Não é verdade. Não. Quem sugeriu que você me pedisse em casamento no Natal? Quem escolheu o restaurante? Quem fez a lista de convidados? Daniel pensou. Ele deu sugestões. Que você seguiu todas. Porque elas faziam sentido. Faziam sentido para quem? Para você ou para ele? Daniel não soube responder. As sugestões do pai sempre pareciam tão lógicas, tão certas, que ele nunca questionou. Isabela, disse baixinho, eu não percebi que estava fazendo isso. Eu sei. Por isso que eu disse que você está numa gaiola. Você acha que está fazendo escolhas, mas está apenas seguindo um roteiro. E você? Por que aceitou esse roteiro? Isabela o olhou com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Porque até quinta-feira eu também estava numa gaiola, mas agora estou saindo. Como assim? Daniel, posso te dizer uma coisa? Algo que vai mudar tudo entre nós? O coração dele acelerou. Pode. Isabela respirou fundo. O que ela ia dizer não tinha volta. Eu não te escolhi porque você é um bom partido. Eu não te escolhi para agradar minha família. Eu não te escolhi porque era o que se esperava de mim. Então por que me escolheu? Porque eu nunca escolhi ninguém. Minha vida inteira fiz o que esperavam de mim. Que curso fazer, que profissão ter, que tipo de homem aceitar. Mas aqui, hoje, eu decidi uma coisa que nunca decidi antes. O quê? Que não vou mais viver por ninguém. Nem pelo seu pai, nem pelo meu, nem por você, nem pela sociedade. Só por mim. Daniel ficou paralisado. Pela primeira vez, Isabela não era a figura frágil e silenciosa que aceitava tudo. Era uma pessoa completa, tomando decisões próprias, assumindo o controle da própria vida. E isso significa o que para nós? Perguntou, com medo da resposta. Significa que se você quiser continuar casado comigo, vai ter que aceitar que se casou com uma pessoa, não com um papel. Vai ter que me conhecer de verdade. Não apenas a versão de mim que se encaixa nos seus planos. E se eu não conseguir fazer isso? Aí você vai descobrir que nunca me quis de verdade. Apenas queria alguém que representasse bem nos jantares de negócios. Daniel olhou para a mulher ao lado.
Cabelos úmidos da chuva, olhos determinados, postura ereta de quem finalmente encontrou a própria voz. Ela estava se transformando na frente dele. E ele não sabia se estava preparado para acompanhar essa transformação. Isabela, disse com a voz trêmula. E se eu tentar e não conseguir? E se eu for exatamente o que você disse? Alguém que só quer uma esposa de aparência? Aí pelo menos você vai estar sendo honesto comigo e consigo mesmo. E você? Vai conseguir me amar se eu for apenas isso? Isabela o olhou com uma mistura de ternura e firmeza. Daniel, eu só posso amar alguém de verdade. E para isso, você precisa ser alguém de verdade. A frase ficou suspensa no ar como a chuva que continuava caindo lá fora. Daniel percebeu que estava diante de uma escolha real pela primeira vez na vida. Continuar seguindo o roteiro que sempre seguiu, ou arriscar descobrir quem realmente era, e pela primeira vez ele não sabia qual seria sua resposta. O sexto dia amanheceu sem chuva, mas Daniel acordou com uma tempestade interna que não conseguia controlar. As palavras de Isabela ecoavam na mente dele como um mantra perturbador. Eu só posso amar alguém de verdade, e para isso você precisa ser alguém de verdade. Pela primeira vez em sua vida, Daniel Oliveira, CEO confiante, empresário bem-sucedido, homem que sempre soube exatamente o que fazer, estava completamente perdido. Isabela não estava mais na cama quando ele acordou. Havia se tornado padrão. Ela acordava primeiro, tomava café sozinha, começava o dia no próprio ritmo. Daniel a encontrou na varanda lendo um livro diferente, tomando chá em vez de café. Bom dia, disse, a voz saindo mais insegura que pretendia. Bom dia. Ela nem levantou os olhos do livro. Não com frieza, mas com uma independência que era nova e assustadora para ele. Daniel se sentou na cadeira ao lado, tentando ler a expressão dela. Isabela estava tranquila. Não parecia ansiosa ou preocupada com o futuro do casamento deles. Parecia, na verdade, em paz consigo mesma. Isabela começou, mas não sabia como continuar. Sim? Sobre ontem. Sobre o que você disse. O que tem sobre? Eu pensei a noite inteira. Isabela finalmente o olhou. E chegou a alguma conclusão? Daniel hesitou. Acho que você tem razão. Sobre o quê? Sobre eu não saber quem sou quando não estou representando o papel que meu pai espera. Isabela fechou o livro e lhe deu atenção completa. E como você se sente sobre isso? Apavorado. A honestidade na resposta a surpreendeu. Era raro Daniel admitir vulnerabilidade. Por que apavorado? Porque se eu não sou o CEO confiante, o filho obediente, o marido adequado. Então quem sou? Isabela estudou o rosto dele. Via pela primeira vez o homem por trás da máscara. Inseguro, perdido, humano. Essa é uma pergunta que só você pode responder. E se eu não gostar da resposta? E se você gostar? Daniel ficou em silêncio, processando. Isabela, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Pode. Às vezes eu acordo de madrugada com a sensação de que estou vivendo a vida de outra pessoa. A confissão veio carregada de uma tristeza profunda. Isabela sentiu o peito apertar. Há quanto tempo você se sente assim? Sempre, acho, mas piorou depois que assumi a empresa. E o que você faz quando se sente assim? Trabalho mais. Mergulho nos números, nos projetos, nas responsabilidades, até que a sensação passa. Mas ela sempre volta. Sempre. Isabela se inclinou na cadeira, olhando-o nos olhos. Daniel, posso te fazer uma pergunta muito pessoal? Pode. Se você pudesse começar a vida de novo sem as expectativas do seu pai, sem a pressão da empresa, sem nada que te limitasse, o que você faria? Daniel pensou por alguns minutos. Não sei. Tenta imaginar. Eu acho que viajaria. Conheceria lugares de verdade, não apenas resorts de luxo. Talvez aprendesse outras línguas, outras culturas, mas
Aprenderia piano como sempre quis. Leria livros que nunca tive tempo para ler. Talvez fizesse trabalho voluntário, algo que realmente ajudasse as pessoas. Enquanto falava, o rosto de Daniel mudava. A expressão ficava mais leve, mais jovem, como se estivesse se lembrando de sonhos esquecidos. E por que você nunca fez nada disso? A pergunta trouxe de volta à realidade. O rosto dele se fechou novamente. Porque não é prático. Porque eu tenho responsabilidades. Porque meu pai contava comigo para dar continuidade ao trabalho dele. E se seu pai não estivesse na equação? Mas ele está. Sempre esteve. Isabela assentiu. Entendo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Daniel olhava para o mar, perdido em pensamentos. Isabela o observava, vendo um homem que estava começando a perceber o tamanho da gaiola em que vivia. Isabela, ele disse finalmente, você acha que ainda há tempo? Tempo para quê? Para eu tentar ser quem eu realmente sou. Você tem 34 anos, Daniel. Claro que há tempo. E você? Você ficaria comigo se eu tentasse? A pergunta era vulnerável, desesperada. Isabela viu que ele estava realmente assustado com a possibilidade de perdê-la. Daniel, disse gentilmente, você está fazendo a pergunta errada. Que pergunta é a certa? A pergunta certa é, você quer ser você mesmo porque quer, ou porque tem medo que eu vá embora? Daniel ficou desconcertado. Qual é a diferença? A diferença é tudo. Se você mudar para me manter, vai estar apenas trocando uma gaiola por outra. Você está dizendo que não importa o que eu faça? Estou dizendo que precisa fazer para você, não para mim. Daniel passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Isabela, eu não sei como fazer isso. Não sei como descobrir quem sou. Ninguém nasce sabendo. É um processo. E se durante esse processo eu descobrir que sou alguém completamente diferente do homem que você conheceu? Aí pelo menos você vai conhecer a si mesmo. E se você não gostar de quem eu realmente sou? Isabela o olhou com ternura misturada com firmeza. Daniel, eu mal conheço quem você é agora. Como posso saber se vou gostar de quem você realmente é? A observação era verdadeira e dolorosa. Eles haviam se casado praticamente como estranhos. Você tem razão, admitiu. Nós não nos conhecemos. Não, mas agora podemos tentar. E se for tarde demais? Tarde demais para quê? Para nós. Para esse casamento. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo as palavras. Daniel, eu vou ser completamente honesta com você. Pode ser. Eu não sei se nosso casamento vai dar certo. Não sei se vou conseguir me apaixonar por você ou se você vai conseguir se apaixonar por mim. O coração dele apertou, mas ela continuou. Mas eu sei uma coisa. Não quero mais um casamento de fachada. Não quero ser a esposa decorativa que acompanha o marido em jantares de negócios. Não quero fingir que estamos felizes quando não estamos. E o que você quer? Quero verdade. Quero autenticidade. Quero conhecer o homem com quem me casei e quero que ele me conheça também. E se descobrirmos que não somos compatíveis? Aí pelo menos vamos saber que tentamos. E vamos poder seguir nossas vidas sem fingimento. Daniel olhou para ela, cabelos soltos, sem maquiagem, vestido simples. Ela estava mais bonita do que nunca, mas não era uma beleza construída. Era uma beleza natural, livre de artifícios. Isabela, disse baixinho, eu tenho medo. De quê? De descobrir que sou alguém que você não pode amar. E eu tenho medo de descobrir que você é alguém que não consegue me amar como eu realmente sou. Eles se olharam, dois seres humanos admitindo medos mútuos, criando uma intimidade que nunca haviam experimentado. O que fazemos então? Perguntou Daniel. Tentamos, de verdade dessa vez. Como? Isabela sorriu. Um sorriso real, não diplomático. Começamos do início, como se tivéssemos nos conhecido hoje. Daniel sentiu algo se mexer no peito. Não era paixão, ainda não, mas era esperança. Oi, disse, estendendo a mão.
Eu sou Daniel. Tenho 34 anos e não faço ideia de quem eu realmente sou. Isabela apertou a mão dele sorrindo. Oi, Daniel. Eu sou Isabela. Tenho 28 anos e acabei de descobrir que posso escolher quem quero ser. Eles riram juntos pela primeira vez desde que se conheceram. Não era uma gargalhada de euforia, mas um riso leve, de reconhecimento mútuo. Isabela? Sim. Você quer tentar descobrir quem somos juntos? Quero, disse ela, mas com uma condição. Qual? Sem mentiras, sem fingimento, sem representar papéis que não são nossos. Aceito, Daniel disse, mas eu também tenho uma condição. Qual? Paciência. Porque eu realmente não sei quem sou quando não estou sendo o que os outros esperam. Aceito. Eles ficaram sentados na varanda, não mais como marido e esposa cumprindo protocolos, mas como duas pessoas que haviam decidido se conhecer verdadeiramente. E pela primeira vez desde que chegaram ao Caribe, Daniel sentiu que estava realmente de férias. Não apenas do trabalho, mas de si mesmo. Era a última noite em Punta Cana. 7 dias que haviam começado como uma lua de mel formal e se transformado numa jornada de autoconhecimento que nenhum dos dois esperava. O quarto estava organizado, as malas praticamente prontas, os bilhetes de volta para São Paulo sobre a mesa de centro. Mas algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Durante o dia, haviam feito coisas simples juntos. Caminharam pela praia conversando sobre sonhos abandonados. Almoçaram num restaurante local, onde dividiram medos e esperanças. Passaram a tarde lendo na sombra de um coqueiro, cada um com seu livro, mas numa companhia confortável. Daniel havia desligado o celular corporativo. Pela primeira vez em 5 anos, passou um dia inteiro sem checar e-mails, sem pensar na empresa, sem carregar o peso das expectativas do pai. Isabela havia parado de se policiar, riu alto quando quis, fez perguntas inconvenientes, expressou opiniões que antes guardava para si. Eles ainda não eram um casal apaixonado, mas não eram mais dois estranhos cumprindo protocolos. Agora, às 9 da noite, se preparavam para a última ceia. Daniel havia feito reserva no restaurante mais sofisticado do resort. Uma despedida à altura do que deveria ter sido uma lua de mel perfeita. Mas quando desceram para o lobby, Isabela parou. Daniel, disse, olhando ao redor do ambiente luxuoso. Posso sugerir uma coisa? Claro. Em vez do restaurante caro, que tal jantarmos na praia? Comida simples, pés na areia. Daniel hesitou por um segundo. O instinto de sempre escolher o mais refinado, o mais adequado ao status deles. Mas então olhou para Isabela, que usava um vestido branco simples e tinha os olhos brilhando com expectativa. Vamos, disse sorrindo. Vamos jantar na areia. Encontraram uma barraquinha rústica na praia longe da área do resort. Mesas de madeira, luzes de barbante, música local tocada ao vivo por um trio de violão. Peixe grelhado na hora, salada de frutas tropicais, cerveja gelada servida em latas. Era simples. Era imperfeito. Era real. É estranho, Daniel disse observando as pessoas ao redor. Famílias locais, turistas jovens, pescadores terminando o dia de trabalho. O que é estranho? Me sinto mais, eu aqui, do que nos restaurantes 5 estrelas. E quem é você aqui? Daniel pensou na pergunta. Alguém que não precisa impressionar ninguém. E como é ser essa pessoa? Assustador e libertador ao mesmo tempo. Eles comeram devagar, conversando sobre coisas que nunca haviam discutido. Medos de infância, sonhos secretos, arrependimentos, esperanças. Daniel contou sobre a pressão de assumir uma empresa aos 25 anos, quando ainda se sentia um menino perdido. Isabela falou sobre como sempre se sentiu invisível na própria vida, representando papéis que outros escreveram para ela. Isabela, Daniel disse quando terminaram de comer. Posso te fazer uma confissão? Pode. Antes de vir para cá eu estava planejando nossa vida. Onde moraríamos quando teríamos filhos? Que tipo de vida social teríamos? Tudo calculado, tudo adequado. E agora?
Agora eu percebo que estava planejando a vida de duas pessoas que não existem. O Daniel que meu pai criou e a Isabela que sua família esperava. E quem somos nós de verdade? Não sei ainda, mas quero descobrir. Isabela segurou a mão dele por cima da mesa. O primeiro gesto físico espontâneo entre eles em 7 dias. Daniel, disse baixinho, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu estava preparada para pedir separação quando voltássemos para São Paulo. O coração dele parou. Estava. Nos primeiros dias aqui, eu percebi que tinha me casado com um estranho e que estava condenada a viver como uma estranha para mim mesma. E agora? Agora eu quero tentar, de verdade. Mas não da forma que planejamos antes. Como então? Isabela respirou fundo. Quero que comecemos de novo. Quero namorar você primeiro, conhecer quem você é quando não está representando um papel. E quero que você me conheça também. Mas nós já somos casados. No papel, mas não de verdade. Daniel processou as palavras. Era uma proposta radical. Recomeçar um casamento como se fosse um primeiro encontro. E se não der certo? Perguntou. Aí pelo menos vamos saber que tentamos da forma certa. E se der certo? Aí vamos ter um casamento de verdade, construído sobre quem realmente somos. Daniel olhou ao redor. A praia simples, a música suave, as pessoas reais vivendo vidas autênticas. Depois olhou para Isabela, cabelos bagunçados pela brisa do mar, sem maquiagem elaborada, sorrindo com uma naturalidade que nunca havia visto nela. Isabela, disse apertando a mão dela. Eu aceito. Quero começar de novo. Tem certeza? Tenho, mas com algumas condições. Quais? Primeira, vou sair da casa que meu pai comprou para nós. Quero que escolhamos onde morar juntos. Isabela sorriu. Aceito. Qual é a segunda? Segunda, não quero mais jantares de negócios onde você é apenas a esposa decorativa. Quero que você seja você, mesmo que isso desagrade alguns clientes. Aceito. Terceira condição? Terceira, vou começar terapia para descobrir quem sou quando não estou tentando agradar meu pai. Daniel, eu sei que vai ser difícil. Sei que posso descobrir coisas sobre mim que não gosto. Mas não posso amar você de verdade se não souber quem eu sou. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Isso é a coisa mais corajosa que alguém já disse para mim. E você? Quais são suas condições? Só uma. Quero voltar a estudar. Fazer mestrado, talvez doutorado. Quero crescer profissionalmente, não apenas ser a esposa do CEO. Aceito. Mais alguma? Sim, quero que você conheça minha família de verdade. Não apenas nos jantares formais. Quero que você veja de onde venho, como cresci. Aceito todas. Eles ficaram sentados na praia até tarde, planejando não os próximos 30 anos, mas os próximos 30 dias. Como dois adolescentes apaixonados descobrindo o mundo juntos. Quando voltaram para o quarto era quase meia-noite. Daniel foi arrumar as últimas coisas. Isabela saiu para a varanda uma última vez. O mar estava calmo. Reflexos da lua na água. 7 dias atrás, ela havia chegado ali como uma mulher que vivia a vida que outros esperavam dela. Agora, estava partindo como alguém que havia encontrado sua própria voz. Daniel apareceu ao lado dela. Em que você está pensando? Estou pensando que vim para cá achando que tinha cometido o maior erro da minha vida. E agora? Agora acho que pode ter sido a melhor coisa que me aconteceu. Por quê? Porque me trouxe até mim mesma. Daniel a olhou. E eu? Você acha que pode se apaixonar por mim? Não sei. Isabela respondeu honestamente. Mas sei que posso me apaixonar pela pessoa corajosa que você está se tornando. E se eu não conseguir me tornar essa pessoa, aí pelo menos você vai ter tentado. E isso já é mais do que a maioria das pessoas faz. Eles entraram no quarto, e pela primeira vez em 7 dias, se deitaram na cama sem manter distância formal. Não se beijaram, não fizeram amor. Ainda não estavam prontos para isso, mas se deitaram lado a lado, mãos entrelaçadas, respirações sincronizadas. Isabela, Daniel sussurrou no escuro. Sim? Obrigado.
Por quê? Por não ter desistido de mim antes mesmo de me conhecer. Obrigado você também. Por quê? Por ter coragem de se conhecer mesmo com medo. Eles dormiram assim, como duas pessoas que haviam decidido construir algo real juntas, sem pressa, sem pressão, apenas com a coragem de serem verdadeiros. Na manhã seguinte, no avião de volta para São Paulo, Daniel olhou pela janela e viu as nuvens lá embaixo. Pensou em como havia subido naquele avião 7 dias atrás, como CEO confiante, marido adequado, filho obediente. Estava descendo como alguém completamente diferente. Alguém que ainda não conhecia totalmente, mas que estava disposto a descobrir. Isabela lia ao lado dele tranquila. Vez ou outra eles trocavam olhares e sorrisos, não como marido e esposa cumprindo protocolos, mas como duas pessoas que haviam decidido se conhecer de verdade. O avião pousou em São Paulo numa manhã ensolarada. Eles pegaram as malas, passaram pela imigração, saíram para a cidade que os esperava com todas as expectativas e pressões de antes. Mas eles não eram mais as mesmas pessoas que haviam partido. E isso fazia toda a diferença.